Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa de domingo. Na noite de hoje teremos o programa Resenha Literária em algum lugar do jardim. Esse programa Resenha Literária tem esse subtítulo em algum lugar do jardim, porque partimos daquele pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada programa trazemos aqui uma verdadeira joia, uma verdadeira pérola da literatura espírita. E esse programa, Resenha Literária em Algum Lugar do Jardim, eu apresento junto com meu amigo Silvio Mariano, um dos que mais conhece livro espírita aqui no Recife, né? Presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, tradicionalíssima casa aqui em Pernambuco, situada no bairro da Ilha do Retiro, ali bem pertinho do Esporte Clube do Recife. Ah, e o querido Silvio traz sempre aqui duas obras para a gente analisar nesse formato, um programa mais demorado de domingo, mas num primeiro momento eu trago a minha obra também aqui, não é? Minha parte é mais rápida, né? É um livro só, e entramos com o Silvio para a gente conversar sobre duas obras. Né? Sempre uma conversa instigante, né? Silvio é um conversador inveterado, um conversador nato. Né? Então é muito bom conversar com o Silvio. Né? Então, pessoal, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgar o livro espírita, essa ferramenta maravilhosa, valiosíssima, pela qual os espíritos trouxeram a mensagem da terceira revelação, que veio à Terra em 18 de abril de 1857 e começou uma história sem fim, que vai se perpetuando, principalmente com o papel desempenhado pela literatura espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu não tenho só esse programa com o Silvio Mariano. São 8 programas. Tínhamos os programas semanais que encerraram, né? Agora são 4 programas aos sábados, cada sábado um programa diferente, e 4 programas aos domingos, cada domingo um programa diferente. Então, todo primeiro sábado eu converso aqui com Charles Kemp sobre Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Todo segundo sábado trago aqui a presença de vocês de César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da hoje no programa Memórias e Reflexões. As memórias do César permeadas por fatos do movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, temos o programa CSA e Fontes Primárias, que traz aqui as fontes primárias, os documentos da época de Kardec, programa muito importante. E no quarto sábado, com o articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, conversamos aqui com Leonardo Marmo Moreira, com um programa que se intitula Chico Xavier, o Apóstolo da Mediunidade. Programa importantíssimo sobre a vida e a obra do Chico. Vamos ao domingo, tá? Todo domingo, primeiro domingo do mês, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, sempre na companhia da filha do Hermínio Miranda, a querida Ana Maria Miranda. Todo segundo domingo temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, conversando aqui com a filha de Herculano, a educadora Luísa Pires. Todo terceiro domingo temos esse programa aqui com Silvio Mariano, Resenha Literária. E aos quartos domingos temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay, historiador, pesquisador e autor da maior e melhor biografia de Bezerra de Menezes até hoje. Bezerra de Menezes, um homem, seu tempo, sua missão. Tá?
8 programas à disposição de vocês. Né? São esforços que fazemos, né, em prol da pesquisa das fontes primárias da documentação espírita. Pessoal, vamos lá com o nosso programa, primeira parte. Sempre eu trago uma obra aqui, uma obra importante. Pessoal, já conversamos aqui, não vou falar sobre ela, desse livro Espíritos sobre Investigação, tá? Do Carlos Sete Bastos. Eu reputo essa obra como a maior biografia existente no movimento espírita sobre Allan Kardec, os médios da codificação, os espíritos que se comunicaram na época de Kardec, né? Uma obra importantíssima. Mas o que acontece? Carlos Sete, lá nesse trabalho maravilhoso, Carlos Sete Bastos, que é o maior ícone da pesquisa espírita no Brasil. Em segundo lugar, fica Abraçadas, né? Abraçadas. Ele lançou essa obra, mas lançou também, em sequência a essa obra também, os títulos se parecem, mas preste atenção que aqui é Espíritos sobre Investigação. Aqui é Espiritismo sobre Investigação. O que se trata? Aqui é Kardec, seus médios, os espíritos comunicantes. Aqui é o Espiritismo na França e na Europa, pós-Kardec. Naquele primeiro momento, quando Kardec desencarna, e dali a seguinte, antes do Espiritismo, né, vir aqui para o Brasil. Embora ele vai se deter também nos congressos brasileiros, né? Então, essa obra retrata os primeiros congressos, aí sim, situando bem o contexto. Kardec parte para o plano espiritual e a gente vai ter aqueles congressos históricos, né? Da França, da Espanha, de Barcelona, e que a gente criticava muito a FEB, os congressos aqui brasileiros, mas quando a gente vai se debruçar hoje com as fontes primárias, a gente vê que aqueles congressos eram mais espiritualistas do que espíritas, né? Então vejam bem a importância de uma pesquisa como essa, né? Pessoal, mas eu fiquei impressionado porque os congressos aconteciam na França e na Espanha, os históricos. Houveram congressos nos Estados Unidos, em Portugal, congressos na Escócia, Suécia, Inglaterra, Dinamarca, Finlândia e, claro, aqui na América do Sul, na América Central, primeiro Porto Rico, e na América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela. Então, congressos espíritas importantíssimos houveram ao longo do tempo, né? Então, é muito material para a gente extrair. E aqui traz outras matérias também, não é? Sobre o estudo de Kardec sobre o músculo estalante, deveras interessante, né? O espiritismo é religião? Os métodos científicos, aquela história do controle universal dos espíritos, que Kardec, por um tempo, apenas, diga-se isso, hoje a gente sabe, utilizou por um tempo, e isso seria adequado aqui no Brasil, e como, não é? Então, os métodos científicos, então, é uma obra importantíssima, me permitam dizer, tá? Como ela é sequência, para mim tão importante quanto a primeira obra, Espíritos sobre Investigação e Espiritismo sobre Investigação, né? Obras necessaríssimas na estante do espírita. Pessoal, nesse segundo momento aqui, eu vou abrir a tela para Silvio Mariano, a gente conversar com o Silvio, né? Saber o que é que o Silvio nos traz na noite de hoje. Ok? 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano para mais um programaço, resenha literária. Deixa eu dar boa noite a Silvio. Silvio, meu amigo, de volta à livraria, ainda bem, Silvio Mariano. Muito feliz, né? Realmente, às vezes, nós não podemos gravar aqui, eu gravo em casa, mas boa noite a você, boa noite aos amigos.
e muito feliz por estarmos reunidos no dia de hoje. Silvio Mariano, o pessoal estava conversando com o Silvio Mariano, a gente lamentando a enchente, a tragédia, né, Silvio, que acomete o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Aí eu me lembrei, perguntei a Silvio, Silvio, a cheia de 75 aqui no Recife, a grande cheia, e eu pergunto aqui ao vivo agora, Silvio, entrou água aí no Jesus no Lar? Olha, em 75, que foi no distrito de Tapacurá, houve uma grande cheia e para todos nós aqui de Jasulá foi uma tragédia. A água deu 1,5 metro e funcionava uma escolinha. Ficou tudo assim destruído, fora documentação, muita coisa importante. Então, nós já tivemos essa experiência lamentável. Graças a Deus, hoje, com Tapacurá, essa situação ficou resolvida. E só apenas quando a chuva, que já teve agora há um ano e pouco, é muita chuva que mesmo assim já deu 40 centímetros aqui dentro de Jesular. E com altos prejuízos, porque a casa espírita sempre é pobreza franciscana, para conseguir as coisas tudo com muita dificuldade. Mas nós temos a ajuda de Deus, dessa espiritualidade amiga, e conseguimos. Quando teve essa última, já depois de 75, essa agora, praticamente até serve de um estímulo para ter uma certa melhoria. Então, assim, alguma coisa ficou danificada, um móvel, a gente compra uma coisa até melhor, mais moderna, e vamos em frente. É o que eu desejo para os amigos que estão passando lá para o Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo até aqui mesmo uma campanhazinha interna de arrecadação, para daqui o que a gente arrecadar, entregar à Polícia Militar, providenciar, porque vai precisar de muita ajuda de todos nós. Silvio, na época, claro, o presidente era Alfredo Azevedo, A de 75 era seu Alfredo. mas Silvio, muito documento se perdeu, foi. Perdeu na época, ninguém Puxa, esperava. E aqui tinha uma escolinha de primeiro grau, que era ligada à Secretaria de Educação, perdeu os móveis todos. Depois, como de uma maneira emergencial, a própria Secretaria da Educação deu recurso para recuperar. Pouca coisa, que você sabe que a tragédia, por mais que chegue de recursos, sempre fica insuficiente. Mas é um aprendizado, isso é a vida, e nós temos que estar sempre confiantes em Deus e saber que nós não estamos sozinhos. perfeito. Agora que é de cortar o coração, né? Exatamente, Principalmente o movimento espírita do Rio Grande do Sul. Muitas casas espíritas vieram abaixo, né, Silvio? exatamente. Ah, Mas os céus vão arranjar meios, perfeito. os céus arranjarão meios de recuperar tudo isso. Silvio, antes de mostrar as obras aqui, ah, vou te fazer a primeira pergunta logo, né? Porque a primeira obra que a gente vai ver é de Dona Amélia Rodrigues, né? Antes de falar na primeira obra, eu queria que você falasse um pouco sobre esse espírito, Amélia Rodrigues, né? Olha, a Amélia Rodrigues, na última reencarnação, ela foi jornalista, poetisa, cronista, teatróloga na Bahia. Ela foi de uma cidadezinha que era a Vila de Santa Maria da Purificação, essa mesma terra de Caetano, Maria Bethânia, aí na Bahia. E ela, para você veja, nesse interior, a grandeza desse espírito, que era uma mulher vigorosa, inteligente, estudou em casa, aprendeu latim, alemão, italiano. Quer dizer, você veja que é força de vontade. Depois fez um concurso para ser professora pelo estado da Bahia. Foi ser professora, ela escrevia nos jornais, inteligentíssima. Agora, uma pessoa muito dedicada, ela nessa atual reencarnação, era católica, escrevia muito dentro da própria igreja. Olha, veja bem, ela nasceu em 1861,
no dia 25 de maio, mesmo mês, né? Até mesmo um mês meu, né? Que eu nasci também em maio, dia 6 e desencarnou no dia 22 de 8 de 1926. Nesse período, o pai, eu vou assim, também era, devia ser um espírito já mais elevado, queria que a filha fosse independente, apesar de todas as dificuldades para a mulher, em todos os impedimentos, mas ela foi uma baluarte e respeitadíssima. Então, esse espírito, Amélia Rodrigues, ela realmente, vamos dizer assim, do ponto de vista dessa reencarnação, ela depois desencarna, em 1926, vai para o mundo espiritual, é acolhida porque Joana de Ângeles, que é a nossa querida mentora ia da Bahia, na época, trabalhando já na Bahia, acolheu ela e começou a encaminhar ela do mundo espiritual para ela tirar algumas dificuldades, para você ver a beleza, para que ver que a Igreja Católica é uma coisa elevada e indispensável e que ninguém pode censurar. E não pode censurar. Então, ela tirou aqueles dogmas que, para ela, na época, tinha muita dificuldade. Ela tirou esses dogmas e tornou-se espírita. E daí em diante, ela começou trabalhando, se vinculou a Divaldo Pereira Franco e, através dele, ela psicografou 14 obras. Eu tenho até relação, se quiser aqui, Dias Venturosos, Há Flores no Caminho, Até o Fim dos Tempos, Quando Voltar a Primavera, Primícias do Reino, Trigo de Deus, Pelos Caminhos de Jesus, A Luz do Mundo, Essencial. Então, ela, pelo tema, o título, você vê que está tudo dedicado a Jesus. O Silvio, dessas obras que você relatou aí, mas verdadeiramente a grande obra-prima dela é Primícias do Reino. Segundo Divaldo, essa obra, Primícias do Reino, ele conseguiu se localizar, porque ele fazia as palestras dele, ele era amparado e começava a conversar, como se ele conhecesse a Palestina. Só que ele não conhecia. E era Amélia Rodrigues que, vamos assim, transmitia para ele. Então, aquele grande estudioso espírita que foi Carlos Pastorino, que foi padre e depois tornou-se espírita, ele falou com o Divaldo, Divaldo, apareceu nas suas palestras, porque ele disse que eles gravavam as palestras sobre esses temas, mas ocorre que ele disse que o gravador tinha uma fita de aço, o tempo do rococó. Hoje você tem um gravador, uma coisinha num botão, mas naquela época, essa fita que fazia essa gravação pesava 15 quilos. Aí ele teve uma conversa e disse assim, peça a dona Amélia, já que aí Divaldo pensava que era até ele que escreveu o livro, só que Divaldo depois foi informado por ela que ele não ia fazer livro nenhum, que tudo aquilo que ele recebia era dela. Aí ele disse, então, senhora, minha irmã, já que a senhora está colocando essas coisas, há um pedido, a gente não pode deixar perder. Vamos colocar isso em livro. Ela disse, não, mas está programado. Os céus, você já sabe, principalmente ela sendo a discípula da monja da biblioteca, que foi Joana, quando teve uma reencarnação no México, tem que pegar essas informações todas e colocar no livro. Silvio, mas me diga uma coisa, Divaldo dá alguma informação, dá alguma dica de encarnação passada de Dona Amélia Rodrigues? Olha, segundo informações, ele disse o seguinte, que começou entendendo que Dona Amélia Rodrigues conviveu na Palestina no tempo de Jesus e conheceu Jesus. Ocorre que ele disse que andou pesquisando para saber quem era a personagem, mas a gente não sabe por quê. Mas às vezes essa curiosidade é bloqueada. Ele sabe que ela foi uma pessoa importante.
tanto importante e foi tão marcante que ela fez essas 14 obras só ligada a Jesus. Depois de Emmanuel, é a personagem que mais tem, vamos dizer assim, o Jesus, que para mim é um Jesus histórico. Não é esse Jesus histórico que querem muitas vezes menosprezar a figura de Jesus. Então não é isso. A gente vai, mas aquele Jesus, na sua essência, que deixou um código, ele não fez religião nenhuma. Ele deu um código moral para a humanidade. Entendeu? Então, Silvio, você se referiu ainda agora aí, não é? Foi um grande amigo de Valdo Carlos Torres Pastorino, que foi padre e é o autor de Minutos de Sabedoria, Técnicas da Mediunidade. Agora, pessoal, o Carlos Torres Pastorino, né, é autor de uma obra rara, que você não encontra mais em lugar nenhum, Sabedoria do Evangelho, né? Silvio Mariano, você conhece essa obra, Silvio Mariano? eu tenho essa obra toda, 12 volumes. Daí, Silvio tem essa obra, né? Então, pelo amor de Deus, Silvio, né? São quantos volumes, Silvio, Sabedoria do Evangelho? 12, 12. Onze. Inclusive, eu vou dar até uma informação. Dizem que a Federação Brasileira comprou esse acervo todo e está um dia programando para isso, merece ser editado. Rapaz, e demoram a editar uma obra dessa, pelo amor de Deus. Você sabe que a federação é muito criteriosa assim, nas Mas o coisas. autor já é segurança Não, confirmada, e né? eu vou dizer a você, e você sabe que Carlos Pastorini, quando a federação adquiriu esse, que ele se separou, havia uma briga familiar, e só há uns 10 anos, 8 anos, é que resolveu isso. Então, ocorre que a única obra que a federação não preferiu deixar foi Minuto de Sabedoria, que é dele, que esse livreto é um livreto de alta ajuda, que o pessoal gosta, e foi editado pela editora, acho que é Voz, da Igreja Católica. Mas como ajudou muita família, que esse livrinho já foi editado mais de 40 milhões. Todo Esse livro, mundo tem esse livrinho, né, Silvio? Todos nós temos. Mas, Silvio, vamos lá, vamos lá. Qual é o primeiro livro da noite que você vai mostrar? Um livro de Dona Amélia Rodrigues. Mostra aí. olha, esse livro é essencial. Que capa linda, Silvio Mariano. Vamos ver a Esse, capa aqui? Deixa eu olha, botar a capa capa linda. aqui. Silvio, que capa linda dessa obra. Olha lá, o essencial pelo espírito Amélia Rodrigues. Livraria Leal. O que é que tem escrito aqui? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Que imagem maravilhosa de Jesus. Deixa eu voltar aqui para Silvio. Silvio, então, do que trata a obra? O Olha, essencial. o essencial, pela capa, você vê assim, Jesus. O essencial é Jesus. Então, o que acontece? Esse Jesus que eu ainda preciso encontrar. Todos nós. Eu só estou lendo, mas eu preciso porque, segundo Mana, e segundo Divaldo, no dia que a gente se encontrar Jesus, a gente será, nunca, não será o mesmo. E eu ainda tenho muitas imperfeições, ainda é cheio de milindres, cheio de egoísmo, cheio Cheio de de mimimi, Silvio. mimimi. Não, não pode ter, mas eu me lembro que Divaldo já encontrou Jesus. Eu me lembro que uma vez, quando estava um problema lá em Cuba, que disse que o cara que fosse cristão, logo no início daquela revolução, aí Divaldo se prontificou a ir para lá. Ele disse que ia pregar sobre Jesus e tal. Aí, mesmo em praça pública, mesmo que ele fosse fuzilado. Aí Joana de Antes sacava com essa besteira, rapaz, tu tá menina ainda. Isso naquela época, ele jovenzinho. Hoje está com 97. Esse livro foi lançado domingo passado, que foi dia do aniversário de Edivaldo Pereira Franco.
que para mim eu acho que é o último livro de Amélia Rodrigues, Pronto, por ele. por Perfeito, ele, né? perfeito. Então, ele fez um workshop, que foi uma manhã, meus amigos, de volta com 97 anos. Eu vejo muita gente que com 40, 50 num festival de preguiça, ele não para. Ô Silvio, Silvio, você falando aí como é difícil seguir os passos desse nosso mestre Jesus, né? Há um capítulo aí, a verdadeira cura, né? Jesus curou leprosos, cegos, paralíticos, né? Que verdadeira cura é essa, Silvio? Olha, a verdadeira cura, a cura íntima, é essa lepra que Madalena disse que ela pediu a ajuda de um leproso que tinha sido curado por Jesus. Aí ela disse: eu tenho uma lepra pior do que a sua, que é do meu espírito. E essa grande chaga que todos nós levamos ainda. Isso, os testes de todo dia, né, Silvio? Na Teste, família, no trabalho, até tudo. na casa espírita também, né? E é o pior, porque é uma casa que está cercada, cheia de doentes, inclusive eu. Não sou melhor do que ninguém, não. Eu estou melhorado, mas ainda me considero doentíssimo, entendeu? Dessas coisas não. Agora, você, nesse segundo momento, vai trazer outra obra, que eu acho que é até complementar essa, né? Que obra é essa, Silvio? Porque nós estamos falando de Jesus. E essa pessoa, essa obra que eu vou lhe mostrar, a obra, vai estar em torno do Cristo. Essa aqui, olha, ainda é Jesus, em torno do Cristo. Deixa eu mostrar aqui a capa dessa também, Silvio. É, Pronto, pessoal, olha aqui a obra da editora Leal, lá do Divaldo, Em Torno do Cristo, uma capa belíssima. Aquela capa da obra de Amélia Rodrigues é de uma beleza, mas essa também muito bela, né? De Francisco Ferraz Batista. Deixa eu voltar aqui para Silvio Mariano. Bom, aí vamos lá, Silvio, tá? Silvio, da mesma forma que a gente fez com a Amélia Rodrigues, né? Quem é Francisco Ferraz Batista, Silvio? olha, Bruno, é interessante. Eu já tinha. Você sabe que eu leio muito. E já tinha visto até alguns livros dele, assim, mas não tinha dado o devido, vou dizer, atenção. Recentemente, coisa de 15 dias, naqueles programas que é transmitido por Divaldo, apresentou esse autor, estava lá com Divaldo. Então, ele falando sobre, estava o padre, coisa de 15 dias. Esse livro foi lançado também no dia 5 de maio, dia do aniversário de Edivaldo, lá na Mansão do Caminho. Aí eu gostei, me chamou a atenção da palestra dele, que estava o padre e ele explicando algo sobre a questão dos dogmas, tudo isso. Então, Divaldo contou uma história, Divaldo complementou na hora que ele estava falando. Há 40 anos passados, Divaldo teve lá em Istambul, na Turquia. A Turquia diz que é uma cidade belíssima e é uma cidade que fica no limite, fica na cidade que fica no limite com a Europa. É uma coisa impressionante, de uma beleza. Lá tem a Mesquita Azul, que é uma das mais belas mesquitas do mundo, de um gigantismo total. Mas lá antes também, dessa mesquita, tinha uma igreja católica que chamava a igreja, que o pessoal chamava a igreja ortodoxa de Santa Sofia, que foi construída pelos romanos em 1532. Belíssima. Então, de volta foi visitar essa catedral, que já era na época mesquita,
e ele foi induzido espiritualmente a ver uma visão de quando se transformou a Catedral de Santa Sofia numa mesquita. Então, teve um muçulmano, que foi Francisco Ferraz, nessa época, reencarnado lá, há Impressionante. 900 anos, que destruiu. E ele viu toda essa destruição. Como se fosse um filme, um vídeo, que passou para Divaldo. E esse Francisco Ferraz, 900 anos depois, vem exatamente para ele era muçulmano, voltar a ser cristão, aceitar Jesus, tudo isso, do mal que ele tinha feito. Então, o que acontece? Ele, na realidade, é, ele de formação é advogado, Francisco Ferraz. Ele foi presidente lá da Federação do Paraná e foi presidente de outro centro. Ele hoje, como advogado, ajuda a parte jurídica da Federação Espírita Brasileira, um homem de muita cultura, porque você veja bem, uma pessoa dessa, que já há 900 anos, já veio por aí, por aquela contingência humana de fundamentalismo, que são fundamentalismo, vem e destrói uma catedral. Então, o que acontece? Essa catedral de Santa Sofia, que eu pensava até que fosse uma santa, mas não. Sofia significa sabedoria. Sabedoria, sabedoria. Sabedoria, não é? Coisa, vamos dizer assim, na época tinha 4 minaretes. Quem teve lá, uma pessoa aqui de Jesus lá, foi Marconi, ele está até hoje aqui. E ele disse que é uma coisa belíssima. Essa mesquita tinha 4 minaretes, que foi assim, umas coisas laterais, que é exatamente para chamar os fiéis de uma boca de alto-falante, e o muçulmano chamava para as orações. Porque eles oram, segundo eles, bastante, de 6 horas, meio-dia, e ocorre que nessa igreja, parece que naquela época também da igreja ortodoxa, eles fizeram o altar em direção a Jerusalém. E você sabe que os muçulmanos, você tem que fazer tudo na direção de Meca, onde foi lá o profeta Maomé. Então, tudo isso, vamos dizer assim, são estágios. Ele volta com todo fervor para recompor tudo isso. Então, você vê que bela história. Divaldo me chama a atenção. Eu já adquiri esse livro. Esse livro foi lançado, eu não posso. O livro tem 500 páginas e 591. Então, não posso dizer agora. Mas, Silvio, essa revelação que você está falando do Ferraz, eu não sabia, muita gente não sabia. Que coisa impressionante, né? Você vê um cara desse, escreve uma obra dessa, o cara tem uma história de reencarnação para trás, Exatamente. vivência, já está caminhando nos passos do Cristo. Cristo, ele inclusive, no dia que ele fez a palestra lá, tinha um padre ele explicando, e ele brincava com o padre, padre, olha, me respeite, assim, você é meu amigo. Mas ele dizendo que eu acho que o padre também aceita essas mesmas informações que a igreja colocou, vamos dizer assim, dizendo que era, vamos dizer assim, deixou a igreja católica, deixou de lado uma parte, grande parte dos ensinamentos do Cristo para fazer a teologia. A gente respeita que, graças à Igreja Católica, eu estou aqui hoje, porque eu fui coroinha, estudei em colégio de padre, e a civilização, as grandes universidades, tudo isso foram trazidas pela Igreja Católica. E a gente não pode, não, pai, tá a caminho de Jesus amando a todos nós, não é? Ô Silvio,
Rapaz, antes de mais nada, eu vi o pessoalzinho passando por aí, Lamenha, já está aí na livraria. Quem passou aí foi a Ah, Edneia. Edneia não, está aí também. não, exato, é. Rapaz, a equipe toda trabalha até fim de semana, né, Silvio? Não, aqui não para, não. Aqui não para, não. Aqui outra coisa não, mas eu nunca deixei. Às vezes a pessoa diz assim, tem pouca frequência, eu vou estar aqui a chave, assumir, pedir a Reinaldo para me ajudar. Ele ficou à frente. Hoje é a maior coisa. Então a gente tem Me perseverança. diga uma coisa, hoje domingo, ainda agora teve a reunião pública, né? No domingo. Não, pública, pública. ah, Não para, não. Aqui é de domingo a domingo. Mas, Silvio, vamos lá. Me diga uma coisa, o livro Em Torno do Cristo é uma análise do cristianismo, é isso? Exatamente. Ele diz aqui que o autor Francisco Ferraz, inspirado por uma equipe de espíritos paulinos, viaja no tempo até o século I, II e III. Porque a Igreja Católica, tudo isso que nós chamamos, é no ano 300. Até então, muita coisa. Aí te pensa, e o crente pensa que tá tudo, foi tudo já, no dia que Jesus saiu, já. Não. Uma anotação ali, uma nota de cá, outra nota de lá. E as coisas foi. Porque a coisa divina, vamos dizer assim, tinha que se estabelecer. Antigamente não tinha. Me diga uma coisa, você disse aí que ele era inspirado por espíritos Paulo, paulinos, né? é. Da parte de Paulo de Tarso. Eficácia, é. Porque ele tem mediunidade também. Porque ele vem aqui, ele pega aqui, ele diz assim: estes, através de sua abnegação e estoicismo, defenderam os postulados verdadeiros do cristianismo, anotado pelo Ocidente e liderado por Roma. Então, ele fala Policarpo, vai analisando todos eles, porque foram pessoas que, graças a eles, é que o cristianismo está aí, vencendo, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que agradecer. E eu acredito que, como eu, deve ter muita gente que não conhecia esse autor, entendeu? Muita gente. Mas, Silvio, que riqueza, né? O Divaldo lança essas duas obras praticamente ao mesmo tempo, Silvio. Lançou no domingo, rapaz, no dia do As aniversário, duas. O as essencial duas. eu sabia, a do Ferraz também E o Ferraz estava lá. O estava Ferraz, presente lá. o Ferraz comentou lá na quinta-feira, o Divaldo, que foi que Divaldo revelou esse negócio lá de Istambul, e no domingo ele estava lá. Amicíssimo de Divaldo. Eu não localizei, porque eu não conheço ele, a face dele, mas eu vi as fotografias lá na página da Mansão no Caminho, né? Divaldo estava muito bem, muito feliz, né? Muito feliz. Mas, Silvio, esse momento aqui que a gente não pode deixar passar, né? Você apresentou as duas obras da noite. Agora eu queria saber o que é que tem de novo aí na livraria do Jesus no Lar. Olha, tem esse livro aqui, é um lançamento da IDE, O Evangelho e o Livro dos Espíritos, em um único volume, os dois livros, Silvio, o livro dos Espíritos e o Evangelho juntos, né? numa capa dura Que bom, da IDE. maravilha. Teve esse livro aqui, do Suprema, que é um livro recente lançado. Dois superação, né? Dois Superação, de Fernando Costa. Acho que é até de Pernambuco, esse rapaz. E essa obra clássica de Divaldo, Mestre de Amor. Aqui eu não assisti a palestra, não é? Capa dura, né? Capa dura. Capa dura. É capa dura. Eu tenho que falar com ele. E Entre Duas Vidas, de Chico Xavier e Elias Barbosa. Você falou no autor pernambucano, como é o nome do rapaz? Dois Superação. Que eu quero gravar. Como é o nome do autor? Como é o nome dele? É
o autor é Fernando Costa. Fernando Costa. Ô Silvio, você falando desse autor pernambucano, você me contou um fato, um querido amigo estudioso, escritor também, né? Leonardo Machado teve uma apresentação lá com o Divaldo. Ele sempre vai lá, ele é muito amigo de Divaldo. Fez um livro analisando como psiquiatra se Divaldo era normal ou tinha problemas mentais. Lançou um livro e outras obras. E é amicíssimo, porque Divaldo foi muito vinculado à a fundadora do Missionário da Luz, no DEIU, muito amiga de Divaldo. Tanto é que ele veio até para o aniversário de 100 anos dela. E ele faz grandes palestras lá, está sempre lá. Você me disse que recentemente ele foi tão A brilhante palestra que foi ovacionado o Leonardo lá, ovacionado né? de pé. Foi a palestra, excelente palestrante, excelente palestrante. Eu conheci ele pessoalmente desde jovem. Ele sempre foi muito sério, né? Aquele jeitão É dele sério, né? muito dedicado. Comportado. É. Silvio, a pergunta final, que é a cereja no bolo, né? Cereja no bolo, né? A gente falou aqui a noite todo o programa, a essência foi Jesus, agora o instrumento Divaldo, né? Tanto com o amigo Ferraz como com a Amélia Rodrigues. Silvio, 97 anos, Silvio Mariano. Eu queria saber para você, Silvio Mariano, a importância do Divaldo para o espiritismo no Brasil. Olha, ele foi o Paulo de Tarso, que andou colocando pontos de luz em várias partes do mundo, vendo florir. Ele é um semeador. Divaldo tem uma ligação muito profunda aqui com Jesus no Lar, porque quem trouxe a primeira vez aqui em Pernambuco, em 1952, numa sexta-feira da Paixão, foi seu Alfredo, no Teatro Santa Isabel. Divaldo vinha lançar um livrinho dele aqui em Jesus no Lar, que não era tão conhecido assim. Então, Divaldo é aquela pessoa que a gente tem que. Foi um tesouro que Jesus mandou à terra para nascer na Bahia, essa boa terra que eu amo a Bahia. Sou pernambucana, mas meu coração tem uma parte também na Bahia. E eu, vamos dizer assim, sou agradecido a ele, porque e, graças a Divaldo, eu estou também nesse templo que foi encaminhado por ele. Então, Divaldo, ele está com 97, diz que ele esteve nos Estados Unidos há um mês e pouco, diz que vai para fazer em Barcelona, deve ser algum encontro em Barcelona, quer dizer, uma viagem internacional, de 10 horas, tudo isso, vendo um exemplo desse, que não para, não reclama, porque o pessoal pensa que Divaldo não tem dificuldade, só aquela obra da Mansão do Caminho, a melhor educação particular da Bahia é a Mansão do Caminho, um colégio caríssimo, tudo isso. Silvio, sempre chegam pessoas novas, né? Nessas lives, nesses programas. Silvio, quem fez aí a palestra de inauguração da sua casa, o Núcleo Espírita Jesus no Lar? Foi inaugurado com palestra de quem? Olha, de Divaldo Pereira Franco, em 8 de dezembro quer dizer, fundou lá na estrada, em Parnamirim, na casa de seu Alfredo. Mas quando se transferiu, 3 anos depois, aqui para o prédio que nós estamos até hoje, aqui na estrada dos Remédios, próximo à Ilha do Retiro, quem fez foi Divaldo Pereira Franco. Então, esse homem, nós temos muita alegria, porque Divaldo, seu Alfredo, já era um homem aleijado e muito culto. Olha, uma pessoa que esteve aqui em 1954 fazendo. Seu Alfredo adorava muito Pronto, seu Alfredo. Seu Alfredo, para mim, é o grande representante. Ele, no mundo espiritual, diz que todas as dificuldades da vida, porque ele teve várias fome, rico, depois foi pobre. E ele diz que todas as dores e sofrimento dele, que
o que resolveu era o Evangelho de Jesus. Ele espiritualmente, quando botou aquele, vejam, vocês estão pisando, não pisam no meu sonho, que é de Jesus no lar. Então, é isso, meus amigos. Aqui nós precisamos acordar para Jesus, mas é colocar nessas obras-primas e que uma outra pessoa também que foi muito dedicado e que eu vim saber um dia desse que adorava ele, que foi Humberto Roden, que foi padre, depois deixou a igreja, mas escreveu muito sobre Jesus e sobre o seu evangelho, que quando desencarnou foi amparado por Emmanuel e André Luiz. Roberto Rolim esteve aqui em Pernambuco, né, Silvio? Teve aqui em Jesus no Lar, Do Jesus no lar. foi. E uma outra coisa que teve, ele, vamos dizer assim, quem adorava as obras de Humberto Roda era Chico Xavier, que às vezes tem um pessoal meio radical no espiritismo. Ah, Rapaz, nós devemos ler, pois Humberto Roden fez muito. Silvio, fora do espiritismo, qualquer estudioso de verdade tem que ler também Humberto Roda e Pietro Baldi. Não são Já, espíritas, mas é, fazem muita coisa interessante, né? olha, só ele, ao ponto que ele foi incompreendido, desprezado pela própria igreja, dizendo que ele tinha sido vendido pelos. Porque ele, apesar de ser padre, ele não aceitava só a teologia, porque eles tiraram, botaram na teologia e descresceram o evangelho. E ele combatia muito isso. Apesar que a igreja nunca liberou, mas era um homem de humano, como todos nós, pode ser inteligente, mas com muitos méritos. E quem disse que adorava muito ele era Chico Xavier. Gostava de ler as obras dele todas. Tá vendo? Bom, então, Silvio Mariano, a gente enveredou aqui na noite de hoje na história do Espiritismo, não apenas na história do cristianismo. A gente trouxe as obras sobre Jesus, através do querido Divaldo, do Amélia Rodrigues, através do Ferraz, o Silvio trazendo uma revelação importantíssima de uma encarnação para trás do querido Ferraz. Então, foi uma noite maravilhosa. Sem falar, ô Silvio, vou dizer uma coisa: programa com você é bom em qualquer lugar, viu? Mas parece que quando você chega aí no Jesus no Lar, são ativados os chakras já, frontal, coronário. O que acontece aí? Você fica muito à vontade aí. Mas eu estou na vibração de Jesus no lar, desse templo. Eu tenho certeza que os amigos aqui de Jesus no Lar lutam para que eu não passe vergonha e não passe, não dê informações que não sejam corretas. Então, Jesus no Lar é esse tesouro, viu? Silvio dirige o Jesus no Lar com muito amor, uma firmeza amorosa. Firmeza amorosa. Não entra novidade aí, não. Conversinha, né? Antidoutrina, não entra, não. Um centro muito bem equilibrado, né? Silvio Mariano, então nessa vibração, você em conexão com o teu chakra coronário aí, com as entidades protetoras do Jesus no Lar, peço a você para fazer a prece final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe, abençoe toda a humanidade, em especial aqueles sofredores das enchentes do Rio Grande do Sul, e que todos nós, irmanados em coração, em prece, possamos rogar a Deus para que esse sofrimento possa diminuir e que os mensageiros do bem procurem consolar aqueles que estão extremamente sofridos, que perderam tudo, mas que ainda têm o grande tesouro que é Jesus no coração. Que Deus nos ilumine hoje e sempre e que abençoe a todos nós e esse tempo também de luz e amor que é Jesus no lar, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, para o mês de junho, estaremos aqui, eu e Silvio Mariano, Silvio trazendo essas pérolas aí. E um aviso, quem vier a Recife, né, é que nem quando a gente vai na Itália, tem que ir no Vaticano, vão na livraria de Jesus no Lar, viu? Conversar com o Silvio, né?
que é um momento imperdível, né? Quero dedicar esse programa à minha mãe amada, à minha mãe Eva. Te amo, não te esqueço, mamãe. Ah, pessoal, até para o mês. Silvio Mariano, um abração. Obrigado. Até o mês que vem. Vai atender o povo aí, o povo está lhe perturbando aí. Vai atender o povo aí.